Se você quiser acompanhar no telão, talvez a sua versão seja um pouco diferente. A minha versão diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos ler o salmo inteiro? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas diante de Ti e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Pai, o Senhor sabe como anda o coração de cada um, qual a nossa necessidade, e o Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta, o Senhor é o Deus que nos sara. Então, vem sarar vidas esta noite, vem alinhar nossa vida com a Tua vontade. Pai, se existe em nós algum caminho mau, vem e nos sonda. Nenhum de nós pode sondar as próprias faltas, Pai, só o Senhor pode. Mas o Senhor é o Deus que nos purifica. Vem fazer isto esta manhã, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém, queridos. Essa manhã eu quero falar acerca de sentimento de culpa. O Salmo 32, ele fala: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que coberto? Porque nós sabemos que no Velho Testamento, a forma como o pecado, a pessoa tinha remissão de pecado, e nós sabemos, porque a palavra declara, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No Velho Testamento nós sabemos que a maneira como o pecado era perdoado, era quando a pessoa se arrependia e era feito um sacrifício de sangue, onde uma ovelha era levada pelo sacerdote, uma ovelha sem mácula, sem mancha, era sacrificada no lugar da pessoa, e a pessoa dizia ao sacerdote, no caso, ele colocava a sua mão antes de que a ovelha fosse imolada, declarando que o pecado dele e o pecado de Israel estava sobre aquele animal, e então o sacrifício era aceito. Mas nós sabemos também que o sacrifício de animal ele não poderia trazer redenção. Somente o sacrifício de um homem justo poderia fazer isso. Portanto, durante todo o Velho Testamento, nós vemos o sacrifício de animais que cobria o pecado, mas não removia o pecado. Por isso, no Salmo 32, declara: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Enfim, o pecado, gente, nós sabemos que é algo inerente ao ser humano.
Isso às vezes é complicado para a própria psicologia, porque existem várias linhas dentro da psicologia. Algumas dizem que o ser humano nasce bom, puro, e que a sociedade o corrompe. Outras linhas já declaram que não, que o ser humano já nasce com uma sensação de inadequação, com um sentimento de que alguma coisa está errada pela sua própria fragilidade, pela fragilidade que a criança sente diante de um mundo adverso, enorme, imagina você lá pequenininho, no meio de um monte de gente grande e de coisas novas, onde você vê a vida talvez na altura dos joelhos, não é verdade? Então a criança se sente frágil, mas a Bíblia declara que nós todos já nascemos, sim, em pecado. Quando nós vemos lá no Éden, nós vemos que quando Adão, ele deliberadamente pecou, porque a Bíblia declara que Eva foi enganada, mas Adão pecou, ele se escondeu. Ele teve medo de Deus. Até ali, aquele casal nunca havia experimentado medo. Eles nunca tinham precisado se esconder de coisa alguma. Não tinha frio, não tinha desconforto, não tinha nada dos problemas que a gente tem. Não tinha nem roupa, porque a glória de Deus os revestia. E a partir do momento que eles caíram, que eles se afastaram do Senhor, que eles pecaram, eles se deram conta de que estavam nus. E essa nudez fala dessa fragilidade. Quando a gente olha para nós tentamos nos cercar de coisas que nos tragam segurança, não é assim? A gente tenta ter uma aposentadoria, a gente tenta ter poupança, dentro do possível, não é verdade, irmãos? A gente tenta se cercar de proteção, pensando no futuro, pensando na velhice. A gente tem plano de saúde, mas a verdade é que nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe por quanto tempo está aqui. Nenhum de nós sabe de que jeito que vai embora desse planeta. Sabemos que a morte bíblica, né, cumpriu-se o tempo, completou a missão, combateu o bom combate, completou a carreira, se embora. Dormiu, acabou. Mas sabemos que aqui estamos sujeitos a aflições. Então, o medo da morte é algo que acompanha o ser humano, do berço até o final. Essa sensação de fragilidade. Né? E aquele casal experimentou isso pela primeira vez. Eles nunca antes tinham sentido medo, fome, desconforto, frio. E tudo isso veio porque eles se afastaram do Senhor. Em Deus havia a plenitude perfeita. E todos nós que nascemos nesse planeta, nós já nascemos assim. Nós nascemos, a criancinha pequena, tudo que ela deseja é agradar aos seus pequenos deuses. Os pequenos deuses da criança são o pai e a mãe. Só muito depois é que vai entrar Deus na parada. Se é que entra quando os pais apresentam Deus à criança, ou quando ela o invoca. Enfim, a criança, ela se sente feliz e satisfeita, olhando principalmente para o rosto da sua mãe quando ela é pequenininha. Se a mãe está feliz e pega essa criança e aconchega, e ela está sequinha e animada e alimentada, ela se sente feliz e confortável. Mas, se a mãe está triste à medida que ela vai crescendo e ela vai sentindo, ela olha para a mãe e ela vai começando a sentir que talvez ela não seja tão boa assim, ou o mundo não seja tão bom assim. E aí, ao entrar em contato com outras figuras, pai, mãe, e o mundo fora, ela vai encontrando uma série de dificuldades. E ela vai também sendo educada, onde ela recebe limites. Os limites são todos os nãos, todas as contrariedades que nós recebemos. E elas são necessárias, limites são bons, né?
Toda criança precisa saber que, desde o comecinho, ela não pode pôr o dedo na tomada. E não adianta você fazer um discurso para a criança sobre a eletricidade. Não é verdade? Lindinho, não põe o dedinho na tomada, porque você vai ficar torrado. Não adianta. Ela fala, aham, e ela vai com o dedinho. Né? Aí você chega e dá um tapinha. Ela não entende a eletricidade, nem que ela está correndo risco, mas ela entende a dor. E ela, com o tempo, ela já não precisa mais levar o tapinha. Mas ela ainda olha para a mamãe e olha para a tomada e faz assim, não pode, não pode, não pode. E vai indo com a mãozinha, né? Ou para pegar um objeto, mas ela já vai introjetando esses limites até que chega uma hora, e eu estou falando de um exemplo simples da tomada, mas isso se aplica a todas as outras coisas. Nós não precisamos errar para saber que certas coisas são nocivas ou ruins. A gente aprende, né? Isso é uma coisa maravilhosa do ser humano, diferente dos animais. Nós aprendemos com o erro do outro. E a Bíblia fala assim, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, que com freios, com estribo, têm que ser guiados. Ensinar-te-ei, guiar-te-ei no caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas, eu quero te aconselhar. Mas às vezes nós somos teimosos. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Porque dentro de nós, gente, tem uma criancinha que nunca cresce. E vou dizer, ao mesmo tempo, ela é a melhor parte de nós. É essa parte que ri, que chora, que se alegra, que sente raiva, que sente medo, que tem intimidade com o outro. E essa criança que às vezes se sente culpada, quando as coisas não acontecem como ela gostaria, quando ela olha para si mesma e se sente impotente. E nós nos sentimos muito impotentes, não é verdade? Quanta situação na vida a gente fala, puxa, isso aqui eu não dou conta. O que eu posso fazer? Como resolver isso? Como ajudar essa pessoa? Não é verdade? Quanta impotência nós sentimos. Isso também é característico da queda, dessa natureza humana tão frágil. E eu costumo dizer também que pai e mãe, mas acho que especialmente as mães, nós carregamos todas as culpas do mundo. Carregamos ou não carregamos, meninas? Como a gente se sente culpada? Se o filho tem um problema de saúde, você acha que não deu o xarope na hora certa, né? Se é um problema na escola, você acha que devia ter feito mais lição com ele, porque não fez a lição. Se depois de adulto acontece uma coisa, é porque você não deu aquele conselho que devia dar, ou falou de mais, ou falou de menos. Os pais também. Este mês, especificamente, estamos orando pelos nossos filhos. Pais e mães carregam muitas culpas. Mas não apenas. Quem, às vezes, não gostaria de ter mudado alguma coisa na sua história? Se você voltasse no tempo, você mudaria algo? Você faria alguma coisa diferente? Quantas vezes não acontecem situações que você fala, puxa, eu podia ter mantido a minha boca fechada. Por que eu fui abrir minha boca? Não é verdade? Ou, às vezes, é ao contrário. Ai, eu devia ter falado para ele, mas na hora eu fiquei com vergonha e não falei. Sem culpa. E se tem uma coisa que o ser humano não suporta, e quando eu falo não suporta, não suporta mesmo, gente, é não dá conta, não aguenta, é culpa. Não é à toa que a palavra de Deus declara, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Porque a culpa faz isso, gente. A culpa, ela vai gerando amargura, ela vai nos adoecendo. E todos nós temos um órgão de choque, quer a gente saiba ou não, né?
Eu não sei o quanto você é atento ao seu corpo. Muitas vezes nós só nos enchemos de analgésicos e nos anestesiamos e não ficamos atentos aos sinais, aos sintomas que o nosso corpo nos envia. O nosso corpo é inteligente. Ele elege um órgão para adoecer. O que a gente chama de doença psicossomática, na verdade, o que é? Quando uma culpa, uma tristeza, uma dor é pesada demais para a nossa alma e você não dá conta de lidar com aquilo, a gente somatiza, soma do grego corpo, a gente joga para o corpo algo que a alma não consegue carregar. Né? Tudo numa explicação simples, tem muitas mais coisas envolvidas. Mas a gente não foi feito para carregar culpa. A gente não foi feito para carregar certas dores, certas cargas são pesadas demais. E aí, a gente, inconscientemente, a gente elege, né? E eu vou falar de uma maneira simples que você vai conseguir perceber. Quantas vezes você está nervoso, né? Você vai se identificar, né? Às vezes você está nervoso, ansioso, preocupado, ou com algum problema para resolver, chateado, ou tem alguma coisa muito séria acontecendo e, de repente, o teu intestino prende. E você fica, às vezes, tem gente que fica até uma semana sem ir no banheiro. Tem gente já me olhando. E aqueles que, de repente, está nervoso e dá uma dor de barriga e tem que correr para o banheiro. Não tem? Às vezes, essas são coisas mais simples, né? Fica evidente. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, eu ficava muitas vezes afônica. Afônica mesmo, gente. Sabe de ter que escrever para falar com as pessoas? E fui ao otorrino, fiz tratamento, é mudança de tempo, é isso, enfim, né? Mas tempos depois, fazendo terapia, eu pude perceber que muitas vezes eu tinha dificuldade de lidar com a raiva. Muitas coisas ficavam aqui e eu tinha dificuldade de expressar e de dizer e de lidar com isso. E à medida que eu fui resolvendo as minhas raivas e os meus medos, porque eu não expressava raiva, porque eu tinha medo. E à medida que eu fui lidando com isso, cada vez eu fui ficando menos afônica. Hoje é muito difícil. Realmente é quando muda o tempo, mas mesmo quando muda o tempo, eu paro e dou uma pensadinha e falo, Senhor, o que foi que ficou aqui? Esse é o meu jeito. Geralmente me pega na garganta. Qual é o seu jeito? Como é que você lida com as suas mágoas, tristezas, raivas, dores? Cada um aqui tem o seu jeito de lidar. Quando você olha para uma pessoa, você só vê a capa de um livro. Dá uma olhada nos livros ao seu redor aí. Dá uma boa olhada. Tem livro aqui que é romance, tem drama, tem tragédia grega, tem, sei lá, novela italiana, mexicana. Não tem ou não tem? Tem umas histórias que eu vou te contar. Gente, eu lido com cada história que eu falo, Jesus, não é? Talvez, né, tenha alguém que seja mais leve, outros mais pesados. Quem está longe de mim, cheguem para cá, não consigo, essa coluna me atrapalha. Enfim, a gente só vê a capa do livro. Cada um carrega. Ninguém aqui é contos de fada, gente. Esse negócio de felizes para sempre é só nessas historinhas da Disney, né? Os contos de Andersen e esses outros. A vida real não é assim. A gente olha no Face e também está todo mundo sorridente. Todo mundo em Paris. Todo mundo com sapato novo. Mostrando alguma coisa. E é gostoso ver os amigos e olhar gente bonita e coisas bonitas. Né? Muitos também compartilham. Eu olho muito para ver até quem está passando por alguma situação e até poder orar pelas pessoas, isso é útil também. Mas a verdade é que a vida não é aquilo.
A vida não é uma capa de revista, sei lá, eu. Todos temos as nossas lutas, todos temos as nossas dores. E nós precisamos nos conhecer, descobrir como é que a gente lida. Porque a maneira que você lida com a raiva, com a dor e com o medo, não é a mesma como você lida. Não é a mesma como você. Mas Deus tem um jeito. Deus tem uma solução. E é essa solução de Deus que nós precisamos buscar. Essa solução de Deus, às vezes, abrevia anos de terapia. Eu posso falar isso para vocês. Mas a gente precisa parar para se olhar e para se perceber, para se sentir. Às vezes, gente, é mais fácil fazer uma leitura rápida da palavra, fazer um estudo, ir de conferência em conferência ou de pregação em pregação. É mais fácil do que parar, se olhar, se sentir, se ver e pedir que Deus aproxime o espelho dele de nós. E a palavra funciona assim. A palavra é um espelho, onde Deus se revela a nós. A palavra não é um livro que fala, né, a gente às vezes vai com tanta sede na palavra, e glória a Deus, mas para resolver os nossos problemas. Mas, na verdade, os nossos problemas são resolvidos à medida que nós conhecemos mais a Deus. À medida que nós permitimos que Ele sonde mesmo a nossa alma e nos trate. E lide com a nossa justiça própria, porque às vezes a gente está cheio de reivindicação, cheio de justiça própria. Né? Cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de coisa mal resolvida. Às vezes a gente culpa o outro por coisas que são nossas, porque é tão mais fácil ver o cisco no olho do outro do que a trave do nosso. Por quê? Porque o outro está fora e a gente não consegue se perceber. Por isso que a gente precisa de amigos, por isso que a gente precisa de líderes, por isso que a gente precisa de pastores, pessoas que falem, olha, esse jeito não está legal. Só que a nossa tendência muitas vezes é rejeitar e se justificar e fazer igualzinho Adão fez. Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. Foi fulano, foi o ciclano. Eu fiz isso, mas é porque ele fez aquilo. Eu agi assim porque ela agiu assado. Deus não está preocupado com ele, nem com ela. Deus quer que a gente se olhe. Deus quer que a gente se veja. Deus quer tratar coisas no nosso coração. Ele diz que com o mesmo crivo que a gente julgar, nós vamos ser julgados. E hoje é um convite para a gente parar e se olhar, porque em Deus há cura. Cura para o corpo, cura para a alma. E a gente está tão acostumado a ir de dorzinha em dorzinha, que a gente nem para para... Às vezes a gente tem uma dor de cabeça, e você nem para pensar, mas peraí, eu estou com dor de cabeça por quê? Será que eu dormi pouco? Será que eu li sem luz, ou sem óculos, ou... A gente nem para sentir o nosso corpo e ver o que ele está falando. Às vezes tem tanta coisa engasgada, mal resolvida. Às vezes a gente até culpa Deus. Às vezes a gente está com raiva de Deus. E, gente, vocês não imaginam a quantidade de cristão que tem raiva de Deus. Ai, que feio, raiva de Deus. Como é que pode ter raiva de Deus? Raiva de Deus, sim. Só que a gente mascara, às vezes, a raiva de Deus. Com raiva da igreja, com raiva dos pastores, com raiva de líderes. Tudo bem que isso também pode estar no pacote. Né? Mas, aí eu pergunto para vocês, é pecado ter raiva de Deus? O que a palavra declara em Efésios, capítulo 4? Irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar. Você pode se irar contra o irmão, você pode se irar até com Deus, ficar com raiva. Às vezes a gente fica perplexo diante de certas situações.
Você até pode se irar, mas cuidado com o que você faz com a sua raiva. Cuidado com a maneira como você está lidando com isso. Quando você sente raiva, como você reage? Você desconta em alguém? Você desconta nos outros? Você tem o seu bode expiatório? Será que a gente joga em Deus? Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não está fazendo? Deus, o Senhor não. Quanta perplexidade, às vezes, nós sentimos dentro da nossa impotência. Porque a gente não foi feito para carregar tudo isso. Nós não fomos feitos para isso. E por isso o Senhor diz, bem-aventurado, feliz, realizado, é aquele cujo pecado, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Né? Se você olhar para a história, para a sua história, né, quantas coisas que você talvez, né, gostaria que pudessem ter sido diferentes ou deletar. Talvez você não possa voltar no tempo. Talvez não, com certeza a gente não pode, não é? Não dá para voltar no tempo, não dá para fazer coisas diferentes. E muitos dos problemas que nós temos, queridos, são semeadura e colheita. Não é? Muitas vezes nós estamos colhendo coisas que semeamos, às vezes há anos atrás. Mas, ainda assim, Deus é misericordioso e bom. E Ele tem algo que é tão extraordinário, uma capacidade que é fruto do Espírito, porque nós não temos, que é a benignidade. Esse fruto do Espírito é diferente da bondade. A bondade é fazer o bem, mas a benignidade é pagar o mal com o bem. Gente, isso só Deus é capaz. Nós fazemos as nossas tentativas, mas esse realmente pagar o mal com o bem, esse fluir de uma bondade e abençoar quem te persegue, e dar outra face, dar a capa, dar a segunda milha, só Ele. Eu e você não conseguimos. Nós somos da lei de talhão, a gente é olho por olho, dente por dente. Não adianta a gente fazer cara de, às vezes, não, eu não. Não, a gente é assim mesmo. Se não for pela graça, pela misericórdia de Deus, a gente não consegue perdoar. O perdão é algo totalmente divino. O perdão não é nosso. O perdão, e eu estou falando de perdoar no íntimo, como Jesus falou. Porque Jesus ama a verdade no íntimo. Jesus ama, ele diz que a gente tem que perdoar do íntimo. Por que ele reforça e fala do íntimo? Porque ele sabe que a gente é assim, né? Ah, olha, eu perdoei, viu? O quê? Fulano vai? Eu não vou. É assim que nós somos. Esse é o nosso perdão. Agora, o perdão de Deus é algo tão extraordinário que quando você realmente perdoa, aquela pessoa nasce na tua história de novo. E você deixa ela livre. A gente não é capaz. Perdão, lembrando do original, é a palavra soltar. Quando eu perdoo alguém, eu abro o meu coração e eu deixo essa pessoa sair. Eu solto. E às vezes, gente, a gente já fez isso. A gente já perdoou, a gente já soltou um monte de gente. Só que nós estamos presos. Nós não conseguimos nos perdoar de alguma coisa do passado. E isso é sutil. É alguma coisa que está lá em você. Às vezes não é nenhum erro. É alguma coisa que você acha que deveria fazer e não faz. Às vezes a gente se sente culpado com relação a Deus, porque não é bom o suficiente, porque não acerta as coisas. Às vezes até com essa questão dos filhos. Ai, eu devia ter orado hoje, mas não orei o suficiente. E o Senhor hoje quer que a gente se libere. Libere pessoas também na nossa vida. Mas para a gente se perdoar verdadeiramente, a gente precisa, sabe o quê?
aceitar plenamente o perdão de Deus. E por incrível que pareça, eu digo por incrível, porque eu sei que eu estou falando com gente que conhece a Bíblia há muito tempo, que já ouviu muito sobre perdão, que já fez trocentos seminários. Às vezes a gente ainda acha que está em falta com Deus. Às vezes a gente ainda acha que Deus está meio olhando assim, meio de lado para a gente. E hoje é dia de acerto. Sabe por quê? Enquanto você não perdoa, enquanto você não se perdoa, o inimigo vem para te acusar. Lembra que um dos nomes dele é o acusador das nossas almas. E ele vem colocar raiva, ele vem colocar tristeza, ele vem colocar amargura. Como naquela parábola do servo malvado, nós ficamos entregues aos atormentadores. Às vezes a gente tem insônia, não dorme direito, acorda no meio da noite, não consegue mais dormir. E não tem remédio que dê jeito. Você muda até de remédio. Vai do tarja vermelha para o tarja preta e não resolve. O remédio te anestesia, mas ele não cura. É igualzinho, igualzinho não, mas é parecido com a cobertura lá do Velho Testamento. Né? O remédio anestesia, aquilo cobria, mas não removia o pecado. E o que o Senhor quer fazer essa limpeza? E sabe, de tempos em tempos, queridos, por mais que você já tenha ouvido esta palavra, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos parar diante do Senhor e nos alinhar com Ele. Nós precisamos nos alinhar com a sua palavra. Nós precisamos, que nem a gente acorda de manhã e se olha no espelho, eu tenho certeza que todo mundo se olhou no espelho, não é verdade? Por que você se olha no espelho? Para ver se está direitinho, se não tem nenhum cabelo fora do lugar, para dar uns tapinhas, dar uma ajeitadinha, não é verdade? Só que é tão fácil, às vezes, olhar no espelho e alinhar, né? Mais ou menos fácil, né, meninas? Para nós é um pouco mais complicado que para eles. Mas, da mesma maneira, a nossa alma precisa desesperadamente do espelho de Deus. Do contrário, queridos, nós vamos de culto em culto, de sermão em sermão, e fica tudo igual. A gente acha lindo, acha bacana. Ah, eu gostei, você gostou, gostei. E fica tudo igual. Então, precisamos pedir que o Senhor nos limpe. Então, primeiro, tem alguém ou alguma coisa na sua vida que está aqui? Talvez você não fique afônico que nem eu. Ficava. Tem? Olha só, tem papelzinho aí. Vamos fazer todo mundo para ninguém ficar com vergonha. Pega papelzinho aí. Se não der, pega o envelope. Vamos lá. Vamos fazer um exercício prático. Vamos lá. Pôr no papel as coisas é muito bom, gente. Orar por escrito é muito bom, sabia? Eu costumo recomendar, quando eu estou discipulando alguém, que a pessoa ore por escrito. Escrever coisas nos faz pensar com mais clareza. E fica muito claro para o mundo espiritual que você está confessando. Sabe por quê? Às vezes você confessa em pensamento e daqui a pouco o diabo vem te acusar daquilo que você já pediu perdão. Então, escrever é homologar mesmo. A palavra no grego para confissão é um termo do direito, homologar. É confessar, é declarar, né? Então, esse é o momento de você confessar. Tem alguém ou alguma coisa, pensa numa situação que você que a coisa não ficou bem resolvida. Às vezes não é uma coisa grave. Porque às vezes, gente, nossos problemas não são um problemão. São coisas pequenas do dia a dia que vão se somando. Isso entre marido e mulher é comum. Pessoas que moram juntas. A pessoa fez, ela sabe que você não gosta daquilo, mas daqui a pouco ela está fazendo de novo, e aquilo vai te irritando, e daqui a pouco você está que você não consegue mais nem olhar para a cara do outro.
E talvez tenha gente falando assim, mas o que adianta? A pessoa está sempre fazendo a mesma coisa? Olha, vou te falar uma coisa. Pode ser que não adiante para a pessoa. Pode ser que a pessoa não mude. Porque geralmente, sabe o que a gente quer? A gente quer que Deus mude o outro. Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa com ele, ou com ela, ou com essa situação? Mas Deus, que em primeiro lugar, trata com a gente. E às vezes, Ele permite pessoas na nossa vida em situações repetidas. Quando uma situação se repete ou está cumprida demais na sua vida, em vez de murmurar, querido, sabe às vezes o que a gente tem que fazer? É parar e falar, Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar? O que é que o Senhor quer tratar comigo? Será que é um jeito, é um gênio, é uma maneira de ser? Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente tem uma maneira de ser que é pecaminosa. Aí você fala assim, ai, que palavra pecaminosa, maneira de ser. Sabe aquele gênio espanhol? Eu sei. Né, pastor? O jeito italiano de ser, árabe também tem, não tem? Japonês tem um jeito diferente de ser? Japonês tem uma coisa séria. Japonês é assim, né? Tá. Não tem? E japonês, quando explode, sai de baixo, hein? Opa, é difícil, é meio panela de pressão. Uma hora que explode, né? E por que eu estou falando de maneira pecaminosa de ser? Porque você já incorporou aquele jeito ao seu estilo de vida. E você acha que é normal. Porque a sua mãe era assim, a sua avó era assim. A sua tia reagia assim, o seu avô, o seu pai. E você está tão acostumado a viver daquele jeito, que ainda você acha que os outros têm que engolir. Às vezes a gente acha que até Deus tem que engolir. Não tem, não. Ah, eu sou assim. Eu falo que é síndrome de Gabriela. Né? Aquela música, eu nasci assim, eu morri assim. Em nome de Jesus, aqui ninguém vai... Né? Então escreva aí. Eu tenho um jeito italiano ou espanhol, sei lá. Mas não basta pôr o jeito, não. Fala, esse meu jeito de ser assim. Escreve aí o que é. Pode escrever. Alguns estão com receio de escrever, porque acham assim, meu Deus, eu sou assim desde que eu nasci. Será que Deus pode dar jeito nisso? O que vocês acham? Tem outras pessoas, olha, que estão pensando assim, meu Deus, eu já estou com essa idade. Será que nessa idade eu posso mudar isso? Você não pode. Mas Deus pode. Deus pode e Ele quer. Este é o dia que o Senhor fez. E é hoje que Ele quer fazer coisa nova. Mas você sabe como é que Ele faz coisa nova? Mudando a nossa maneira de andar, de viver. Por isso Ele está falando para você hoje, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Mas para Ele te ensinar, você em primeiro lugar tem que ver a maneira como você está caminhando. O caminho que você está indo. Como é que Ele vai te levar para o caminho dele se você insiste no seu caminho? Se você insiste que você está sempre certo? Se você insiste em achar que é do seu jeito que as coisas devem ser? Como é que Ele vai te guiar? Por isso Ele te diz, não seja como o cavalo ou a mula. E às vezes alguns de nós estão empacados. Ele me deve, ela me deve, ele tem que mudar, ela tem que mudar, ele tem que fazer. Deus, o Senhor não faz nada? Empacados que nem mula. Aí o que o Senhor diz? Que Ele tem que pôr estribo em você. Mordaça. E aí a vida fica emperrada e a gente repete de ano na vida. E a vida não sai do lugar e as coisas não andam. E os problemas se repetem. Porque a gente está que nem cavalo e mula. Empacado na vida.
escreveram. Amém? Nós vamos liberar perdão. Agora, eu quero que você pare por um momento e pense. Se tem alguma coisa na sua história, eu vou orar agora, porque isso, gente, é só o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, sonda o nosso coração agora, esses que estão aqui, aqueles que estão me ouvindo. Pai querido, tem alguma coisa que a gente não consegue se perdoar, Pai? Seja alguma coisa recente que a gente falou ou fez ontem, antes de ontem, a semana passada, ou seja alguma coisa da nossa história. Pai, talvez tenha algo muito sério e muito grave, que a gente, lá no fundo, embora tenha confessado e pedido perdão, às vezes a gente ainda acha que o Senhor não pode perdoar. Ou que o inimigo ainda vem nos acusando. Por isso, Pai, revela para nós, em nome de Jesus. Talvez uma maneira mais fácil de você escrever seja pensar: o inimigo te acusa de alguma coisa? De quê? Escreva.